A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida grandemente no nome de Jesus. Que bênção estarmos aqui juntos novamente para continuarmos aqui o estudo do livro de Neemias, né, irmãos? Para a glória de Deus. Hoje é o capítulo 12, de 40, aleluia, e 7 versículos. Nós estamos acabando o livro de Neemias. Depois é o 13, vamos estar finalizando, né? Graças a Deus. E depois vamos estar iniciando aqui para a glória de Deus o livro de Esther, né? Oh, que bênção, irmãos. Deus é maravilhoso para conosco aqui, né? Mais de 2 anos que estamos aqui juntos, buscando, orando, pedindo, falando para Deus, para dar-nos sempre o entendimento, o esclarecimento, para que a gente venha até você aí, que é inscrito no canal, né? Ler o capítulo de cada livro, né? Explicar da maneira melhor possível, né? Mesmo num tempo curto, né? Para que Deus, através do seu Espírito Santo, aleluia, desperte em mim, desperte em nós, irmãos, uma vontade, uma alegria, um gozo na nossa alma de lermos a palavra, irmãos, e ela ser o alimento nosso, aleluia. A gente lê ela todo dia. A Bíblia fala assim, Osés, meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós nos dedicamos a entender, conhecer a palavra, meditar nela, irmão, não é qualquer vento de doutrina, qualquer ideologia, qualquer misticismo, sincretismo religioso que vem nos enganar. Porque o Espírito do Senhor vai lembrar você, a nós, da palavra que está aqui registrada. E nós vamos estar, irmãos, conectados verdadeiramente com Deus e a sua palavra, amém? Hoje, irmãos, o capítulo 12 de Neemias, né? Como sempre falamos aqui no canal, quando há uma genealogia, você vai ver que do versículo 1, aleluia, até o versículo aqui, glória a Deus, aleluia, de número 7, né? Zorobabel, aqui fala, aqui ó, louvado seja Deus, ele vem aqui pela vontade de Deus, né? Pela escrito aqui o livro, né? Inspirado pelo Espírito Santo, mas escrito por Neemias, que a gente sabe que ele era o governador. Esses 22 líderes que vêm com ele, irmãos, tinha que ser isso registrado na história. Para quê? Porque foi pós-exílio, irmãos. Foi uma data que ficou marcada na vida do povo judeu, irmãos. Sabe? Um período de exílio, irmãos, de correção, para que o povo parasse, o povo deixasse aquilo que eles estavam fazendo, irmãos, e se voltasse para Deus de toda a sua alma, sabe, irmãos? Às vezes você, nós, passamos um momento que parece que Deus dá um chacoalho em nós. Deus Deus puxa a nossa orelha porque Ele nos ama, para que você volte, para que nós voltemos para o Senhor de todo o nosso coração, para amá-lo, servi-lo, adorá-lo, irmãos. Deixarmos aquelas coisas velhas e buscarmos o que é novo em Cristo Jesus. Deus fez isso com o povo por 70 anos, irmãos. Então, essa parte aqui da história tinha que ser registrada. Se você ler, não vamos ver nome por nome, mas do versículo 1 aqui ao 7, você vai ver 22 líderes que veio com Zorobabel. Se você continuar lendo aqui do versículo 8, aleluia, até o 26, irmãos, você vai ver os líderes dos levitas. Irmão, se você não viu ainda, o canal aí é nosso, é tudo para Deus aqui, dedicado ao Senhor Jesus, aleluia. Curiosidades bíblicas, EV Marcelo. No canal, irmãos, você pode entrar aí no canal, você vê a parte de vídeos, do short. Shorts são vídeos curtos, né? Que a gente grava todo dia, para a glória de Deus, né? Hoje gravamos lá num vídeo curto, lá escrito assim, né? Aleluia, promessa e sacrifício. Você pode ver lá, buscar isso lá. Mas nos vídeos que são longos, né? Com mais minutos, que nós gravamos os livros da Bíblia, né? Hoje, capítulo 12 de Neemias, você vai ver que tem os do primeiro capítulo ao 11 de Neemias gravado. Você pode, se você não viu, ver desde o primeiro capítulo com a Bíblia aberta, lendo, comparando os versículos, vendo se está falando tudo certo, correto, para você entender o que vamos falar aqui hoje, irmãos. Porque nos vídeos anteriores, nós falamos aqui de números de levitas, de sacerdotes,
aleluia, que passaram, que estiveram ali, foi tudo registrado, e hoje não é diferente. Você vai ver que do versículo 8 ao 26, líderes dos levitas, que eram muitos, irmãos, eram muitos. Você pegar o livro de Neemias e ler versículo por versículo, né, os capítulos anteriores, o 11, o 10, você vai ver que eram muitos levitas, muitos sacerdotes, isso tudo registrado. Tinha também os netineus e outros lá que serviam no templo, aleluia. E a gente aqui, irmãos, para continuar o estudo, né, para a glória de Deus, né, não lemos do versículo 1 ao 26, nomes, né, não fala, não dá detalhes da genealogia de cada um deles, mas tentamos aqui, irmãos, ir na história, trazendo para o que está escrito aqui, inspirado, né? Do 1 ao 7, 22 líderes que veio com Zorobabel. E do 8 ao 26, líderes dos levitas, né? Você vai ver aqui do 27 em diante, fala-se dedicação dos muros. Aqui nós vamos ler, entrar um pouco na história, entender, irmãos, que foi feita uma nova muralha em volta de Jerusalém. Irmãos, Deus não trabalha com aquilo que é velho. Deus, ele faz tudo novo. Irmão, ontem não deu certo? Esquece o ontem, irmãos. Vivo hoje. Você ontem não orou? Você ontem não foi no culto congregar? Você ontem teve a oportunidade de abençoar alguém e não fez? Esqueça disso, irmão. Não lembre do passado. As coisas velhas se passaram, diz a palavra. Tudo se fez novo. Hoje Deus quer fazer um novo. O Senhor quer que você hoje o convide para você ser dele um jardim fechado para ele. Aleluia. O Senhor quer ser a tua muralha de fogo e você no meio dela, para ele te guardar, para ele te livrar. Aleluia. E nós vamos ver aqui, irmãos, a dedicação. A maneira que os irmãos judeus, vamos dizer assim, louvam, adoram, sacrificam, buscam a Deus. E você, lendo aqui versículo por versículo, meditar e trazer isso para a sua vida. Nós trazer isso para a nossa vida é hoje, aleluia. O versículo 27 fala assim, ó, e na dedicação, irmãos, dedicação é entrega. Dedicação é você fazer um melhor. Dedicação é você ofertar algo melhor para alguém. E aqui está falando para Deus, irmãos. Então, para Deus nós temos que fazer o nosso melhor. O seu melhor jejum, a sua melhor oração, a sua melhor leitura da Bíblia. Irmão, você vai no culto, ponha lá uma roupa que você vai dedicar aquele vestimento, aquele momento de 1h30, 2 horas no culto, para adorar o Deus Criador, bendito, eterno, santo dos céus e da terra. Tudo para Deus tem que ser o melhor. Você vai ver aqui, ó, a dedicação dos muros de Jerusalém. Buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los, a fim de fizerem a dedicação com alegria. Irmão, faça tudo para Deus com alegria. Quem faz as coisas para Deus de maneira com a cara amarrada, parece que chupou 30 limão. Faça isso, para Deus tem que ser com alegria, porque Deus, ele nos abençoa, ele faz o melhor para nossa vida, irmãos. Tá difícil? Deus vai mudar esse quadro. Tá complicado? Deus vai descomplicar. Tá doendo? Deus pode dar alívio agora. Tá parecendo que não vai dar certo? O Senhor vai abrir a porta em nome de Jesus. Mas quando chegar a sua vez, a minha vez, de voltar para agradecer, igual daqueles 10 leprosos, voltou um só para agradecer, faça o melhor. Agradeça com alegria. Louve ao Senhor, aleluia. Diz aqui a palavra, ó. Com louvores, com cantos, saltérios, alaúdes, com harpas. Louve a Deus com tudo que você pode, com sua vida, com sua oferta, com seu dízimo, com seu momento de adoração, de oração, de leitura da palavra. Adore ao Senhor. 28. E assim juntaram os filhos dos cantores, tanto de Campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa. Continuando, 29. Como também na sua casa de Gilgal, dos campos de Gibeá e Azimavete, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém. 30. E purificaram os sacerdotes, os levitas também purificaram o povo, as portas e o muro. 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros. Coros é o que, irmãos? É louvor.
é adoração. Quando fala procissão, irmãos, é uma palavra, se você entrar no dicionário, nosso português, no hebraico, é um ajuntamento grande de pessoas. Por isso que se chama procissão, grande, saindo no mesmo propósito, aleluia. Aqui vem aqui, ó, a mão direita sobre o muro e outro do lado da porta do monturo. Os irmãos sabem disso, né? Nós vamos ter oportunidade uma hora de falar do templo, irmãos. Vamos chegar nessa parte ainda aqui e explicar cada parte, cada porta, cada detalhe do templo, que há um significado de Deus para você, para mim, hoje falando de Cristo, para sua e para minha vida, aleluia. Então nós vamos chegar nessa parte ainda. Aqui fala, aleluia, louvado seja Deus. Porta do monturo, 32, e após ele ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá. 33, e Azarias, Esdras e Mesulão. Então os irmãos vê mais uma vez, citando aqui no livro de Neemias, né? Esdras, que foi um livro que já está aí no canal gravado, ele foi contemporâneo de Neemias e viveu na mesma época. E trabalharam juntos, irmãos. Aleluia, isso é maravilhoso. Irmão, trabalhe junto com o seu pastor, trabalhe junto com a sua liderança, trabalhe junto com o grupo de jovens, de irmãs, de crianças. Irmão, não tem separação no meio da obra de Deus. Todos que ser unidade, união, para adorar, para servir, para cultuar e bendizer esse Deus que é maravilhoso, aleluia. Continuando aqui, ó, bendito é o nome do Senhor, aleluia. 34, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias. 35, dos filhos dos sacerdotes, com trombeta, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacute, filho de Asaf. 36, seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanael, Judá, Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, porém Esdras, os escribas, ia diante deles, ó, falando de Esdras, irmãos. Irmão, quando há um propósito, quando há uma dedicação, quando há algo sincero, irmãos, para Deus, irmãos, Deus ele dá condições, ele abre as portas. Aqui eles iam, irmãos, fazer um momento aqui de cultuar, se dedicar, adorar, bendizer o Senhor. E a Bíblia diz que Esdras, aqui ó, Esdras, escriba, ia diante deles, conduzindo eles. Oh, irmãos, que maravilhoso. Irmão, tem culto na sua igreja, vá cultuar a Deus, irmãos. Irmão, o pastor aí da sua igreja, o líder, o bispo, o apóstolo, o evangelista, o presbítero, convidou vocês para evangelizar. Vai evangelizar, irmãos, é para Deus. É culto de oração, vá cultuar a Deus, vá orar, irmãos. É um momento de você sentar para ouvir, não é seu dia de falar, de dirigir culto, sente, ouve com alegria, com amor, adorando e bendizendo ao Senhor, irmãos. Não faça para Deus, que Deus faz muito mais para nós, aleluia. Versículo 37. E indo assim para a porta da fonte, defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, ao lado do oriente, ó. Vamos lembrar os irmãos mais uma vez, porta das águas, porta do monturo, porta das ovelhas e tantas portas que tinham no templo. Vamos falar disso ainda com detalhes, explicando, trazendo para os dias nossos hoje, louvado seja Deus. 38. E o segundo como coro ia na frente, e após ele, porém, a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. 39. Desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha, da porta peixe, pela torre de Ananel, e a torre de Meá, e a porta do gado, onde pararam a porta da prisão. 40. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Oh, glória! 41. E os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Minaanim, Micaías, Elioenai, Zacarias, Ananias, com trombetas, 42, como também Maacéias, Semaías, Eleazer, Uzi, Joanã, Malquias, Elão, Ezer, assim fizeram se ouvir os cantores juntamente com Zezarias
e os superintendentes, irmão, estavam todos no mesmo propósito, na mesma união, para adorarem, para louvarem o Senhor. Irmão, quando a igreja, você, nós entendemos, irmãos, que quando nós nos unimos de toda a nossa alma, a igreja num só propósito, para adorar, para fazer para Deus, em prol do reino de Deus. Irmãos, aqui não está falando de placa de igreja, de nome de denominação cristã nenhuma. Nós temos sim uma denominação, uma congregação que nós estamos lá servindo a Deus, pregando, mas aqui está falando de corpo de Cristo, de igreja. Você se dedicar a fazer, você se dedicar a buscar, você se dedicar a fazer para Deus. Se converteu? Não quero congregar no seu ministério. Procure uma igreja séria, que pregue a palavra, que ensina a palavra, mas sirva a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso que é reino de Deus, irmãos, para o reino, para a glória. Ore, interceda pelo povo judeu, interceda pelos ministérios, interceda por cada departamento da igreja, interceda pelo seu pastor, pelo seu líder, por nós aqui, irmãos. Interceda para que o reino de Deus seja anunciado, estabelecido nessa terra, e almas, vidas se rendam, se entreguem ao Senhor, irmãos. E como Neemias nos dá um exemplo aqui tão maravilhoso de organização, de comprometimento, façamos nós também, irmãos. Aleluia. Versículo aqui, 43, o capítulo vai terminar no versículo 47. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios, se alegraram, porque Deus os alegrava com grande alegria. Até as mulheres e os meninos se alegravam, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia até de longe. Irmão, há momentos sim de dor, há momentos sim de aflição, há momentos sim de prova, mas a palavra de Deus fala, aleluia, que o choro pode, não diz que vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Receba a alegria de Deus na sua vida, receba a vitória de Deus na sua vida. Chega uma hora que Deus fala, basta, vou abençoar o meu povo, vou abençoar meu servo, vou abençoar minha filha, e a alegria de Deus está entrando na sua casa, é agora. A resposta de Deus, a cura de Deus, o milagre de Deus, a situação agora está sendo resolvida. O diabo estava correndo desesperado agora, porque Deus está entrando com alegria, com resposta, mudança de situação agora. Creia em nome de Jesus, aleluia. É de Deus essa palavra para a sua vida hoje, glória. A alegria do povo era tão ouvida que se ouvia de longe. Deus vai fazer isso na sua casa, Deus vai fazer isso no seu ministério, Deus vai fazer isso no seu trabalho, Deus vai fazer isso na sua vida. As pessoas vão ver a alegria estampada no seu rosto, que Deus fez. Vão falar assim, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque ele serve ao Senhor. Irmão, não vai ser religiosidade, vai ser a própria presença de Deus na sua vida, aleluia. 44 ao 47 tem um título que fala assim, Ministério do Templo. Vamos ler aqui, Também no mesmo dia se nomearam homens sobre câmeras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas dos campos das cidades e as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas. Para Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. 45, e haviam cumprido o serviço do seu Deus, o serviço da purificação, como também os cantores, porteiros, conforme o mandado de Davi, de seu filho Salomão. Vamos ler o 46 e 47 para a gente explicar e concluir. Porque já nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, haviam um mestre de cantores, dos cânticos de louvores e ações de graças a Deus. 47, por isso todo Israel, já nos dias de Zorobabel, nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, santificavam porções aos levitas, e os levitas os seus santificavam os filhos de Arão. Irmão, aqui falava da, aleluia, ministério do templo, a dedicação, o trabalho, o serviço com amor. Aqui falava do comprometimento do povo em dizimar e ofertar, para que os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes se dedicassem ali, irmãos, como na igreja primitiva assim era feito. A Bíblia diz que traziam tudo ao pé dos apóstolos, não havia um
necessitado sequer. A Bíblia fala, irmãos, quando foi fazer a escolha dos diáconos, 7 homens cheios do Espírito Santo, diz que estavam no conhecimento da palavra. Irmão, era para os apóstolos fazer o quê? Se dedicar à oração e à palavra. Irmão, para que o reino de Deus tenha recurso, não só presencial, de dedicação dos homens, mulheres de Deus, homens que se dedicam precisa ver, irmãos, um comprometimento do povo com os dízimos, com as ofertas, para que os homens de Deus, irmãos, se dediquem ali em prol do reino, em prol da oração, da intercessão, do clamor, da palavra, do estudo, viver para a obra, para que, irmãos, visita nos hospitais, nas casas, nas ruas, culto ao ar livre, evangelismo, pregação da palavra, visita nos presídios, irmão, a obra do Senhor possa ser feita. Esses homens que são chamados para esse propósito, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Não se preocupem com o trabalho material, irmão. Se dediquem, irmão, se esforcem. Vidas sejam ganhas por reino dos céus. O livro de Neemias, irmãos, é maravilhoso, nos ensina tantas coisas. Irmãos, hoje encerramos o capítulo 12, tem um 13 ainda, irmãos. Você aí que está vendo, acompanhando, envia esse link, irmãos, nos grupos. Coloque no seu status, no Facebook. Irmãos, que essa palavra chegue ao coração de pessoas, para as pessoas serem libertas, salvas, transformadas. Irmão, almas que vão ser ganhas aqui, irmãos, é pro reino de Deus, irmãos. Pessoas que vão se inscrever no canal, irmãos, é para ser um instrumento de Deus. Aqui nós não falamos o nome do nosso ministério, falamos a cidade que moramos, que é o Potim, estado de São Paulo. Somos pastor de igreja, junto com a nossa esposa que é pastora. Mas, irmãos, não convidamos ninguém para vir aqui na igreja, não citamos o nome da igreja, mas queremos que as almas que se convertam, busquem a Cristo, busquem-se uma igreja, sirvam ao Senhor. Se quiser conegar com nós aqui, glória a Deus, irmão. Se não quiser, sirva a Jesus, busque uma igreja perto da sua cidade, do seu estado aí, mas sirva ao Cristo, o crucificado, que Paulo fala na Epístola de Coríntios, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Capítulo 12 de Neemias hoje encerrado. Seja um instrumento de Deus, irmãos. Deixa aí o joinha, um comentário, uma pergunta. Faça a obra enquanto é dia. Envie esse link, irmãos. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.